Olá, sejam bem-vindos ao Sexto CENID. Neste momento, temos a apresentação da autora Silvia de Oliveira Kist, com um trabalho intitulado Mudam em Ação, Princípios para a Formação Docente na Cultura Digital. Eu passo a palavra à professora Silvia. Olá a todos. Então, eu sou a Silvia, eu sou doutora em Educação e atuo como pedagoga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na Secretaria de Educação à Distância. Eu vou apresentar o artigo Mudam em Ação, Princípios para a Formação Docente na Cultura Digital. O trabalho apresentado aqui trata da sistematização de um conjunto de princípios elaborados a partir da construção e da experiência de mediação de 2 cursos desenvolvidos na SEAD da URGS. O Mudam em Ação Atividades e Recurso, um curso de 30 horas, e o curso Mudam em Ação Configurações, de 15 horas, ambos ministrados à distância. Eu vou falar um pouquinho do contexto, então, que se situa esse trabalho. O Moodle é a plataforma institucional da URGS mais utilizada. Só em 2019 foram criados mais de 7 mil espaços de Moodle, para cursos de graduação e pós-graduação. No Moodle é possível enviar áudios, vídeos, textos, gravar agora áudios e vídeos dentro do próprio Moodle, propor atividades colaborativas, atividades de interação, de entrega de trabalho, atividades de reflexão, realizar webconferências, propor questionários online, avaliar atividades. Só que qual é o problema? A gente rodou uma pesquisa entre os professores da universidade e observamos uma subutilização da ferramenta, A maioria dos professores que utiliza como um repositório apenas para disponibilizar materiais para os alunos. Ou repetindo práticas tradicionais que realizam no presencial e transpõem para o ambiente virtual. Os cursos que eles participaram, que têm sido oferecidos, são centrados na instrumentalização apenas o ensino da ferramenta sem uma abordagem pedagógica de utilização. Então, preocupados com isso, a Secretaria de Educação à Distância desenvolve uma série de ações e entre elas estão as capacitações. Então, nós da equipe pedagógica desenvolvemos esses 2 cursos com o objetivo de propiciar outros tipos de experiências de aprendizagem, que atendam os desafios desses servidores da universidade, principalmente os servidores ingressantes, e abordando, então, questões metodológicas, questões pedagógicas, que são essenciais para a atuação desses professores no contexto da cultura digital. Então, a gente quer apresentar possibilidades pedagógicas de utilização do Moodle, oferecendo subsídios para que eles possam criar uma melhor experiência de aprendizagem para os estudantes da universidade. Então, através das atividades, dos recursos e das configurações que a plataforma Moodle oferece. Também é objetivo do curso fortalecer a rede de professores entusiastas com educação à distância, porque por meio das atividades, eles têm a possibilidade de conhecer pessoas novas, estabelecer novas conexões e criar redes de compartilhamento de atividades e de práticas. Como são os cursos? Os cursos são organizados em módulos. Cada módulo é composto por materiais de apoio, tutoriais em vídeos desenvolvidos lá pela nossa equipe, tutoriais em PDFs e atividades obrigatórias. Como é que são essas atividades? São atividades utilizando os próprios recursos do Moodle, mas trazendo questões pedagógicas da docência, e com o objetivo também de inspirar esses professores que tipo de atividades podem ser desenvolvidas em cada uma das ferramentas do Moodle. Então, aqui nós temos o exemplo da base de dados, com uma atividade, o glossário com outro tipo de atividade, uma wiki. E, além disso, temos o questionário, cada módulo tem um questionário com questões objetivas, mas com questões
situadas na atuação, né, na utilização das ferramentas, e não apenas questões de conteúdo técnico. E, além disso, temos o ambiente de experimentação, que é um Moodle à parte, onde esses cursistas têm o papel de professor, e lá eles podem configurar as ferramentas, as atividades que a gente está abordando no curso, e criar as suas próprias práticas, recriar as suas próprias práticas, propor as suas próprias atividades, para que os colegas do curso possam responder e atuar, então, como aluno. Cada módulo, a conclusão de um módulo vai liberando os módulos seguintes. Então, né, vamos ao objetivo mesmo, que é desse trabalho, falar dos princípios que embasaram tanto a construção quanto a mediação, né, desses cursos. Então, os princípios são aprendizagem ativa, sentido, interação, mediação, presencialidade docente, inspiração e material de apoio. O embasamento para os princípios, eles têm, então, sustentação na epistemologia genética pagetiana, que é a teoria com quem a gente trabalha. Também tem referência nas 8 grandes ideias da aprendizagem construcionista, do Seymour Papert, e eles estão alinhados às concepções dos pesquisadores que atuam na formação docente na cultura digital, como a professora Schlemer, a Elizabeth Almeida, né, Roseli Nevado, Carvalho e Menezes, porque muito mais importante do que o conteúdo do curso é experiências que esses cursistas vivenciam, né, durante a formação. Então, a gente acredita, né, assim como esses pesquisadores, que a prática que esses profissionais vão desempenhar lá com seus alunos da graduação, na pós-graduação, vai ser o resultado dessas histórias, dessas experiências que eles vivenciaram enquanto alunos, né? Então, tão importante quanto as ferramentas, é a própria experiência na formação, e nesse caso, né, na formação à distância, né, no curso online. Então, vamos a cada um dos princípios. O primeiro deles é a aprendizagem ativa, né? Então, fruto da teoria pagetiana, a aprendizagem é fruto da ação do sujeito, né? Uma ação física ou mental. Então, para que o sujeito aprenda, ele tem que estar em atividade. E como isso aparece nos cursos, né? Então, inspirado em metodologias ativas, nós pensamos em propostas que envolvessem o conteúdo sobre a docência, sobre a aprendizagem, mas que eles pudessem realizar as atividades dentro do próprio Moodle, né, utilizando as ferramentas do Moodle, né, para entender esse potencial da plataforma, e por meio do espaço de experimentação, que é esse espaço à parte, eles pudessem criar e recriar as suas próprias práticas, né, configurar essas ferramentas e ter esse papel ativo. O princípio de sentido. Então, segundo Piaget, o aprendiz aprende quando o conteúdo faz sentido ao seu sistema de significação. Quando ele é produto de um interesse do sujeito, né? E esse interesse, ele não é interno, né? Segundo a teoria pagetiana, o interesse é consciência de uma necessidade, que é uma necessidade física ou cognitiva, né? Então, quando ele tem um problema, ele tem ou ele dá conta de um não saber, né? Então, ele entra em atividade e isso desperta o seu interesse para que ele, né, tente aprender. Então, no curso, como é que isso a gente pensou? Nós pensamos que a proposta teria que se aproximar da prática, né? Trazendo sempre para o primeiro plano esse problema real que eles estão vivenciando, que é o uso da tecnologia na sala de aula, ou a sala de aula mediada pela tecnologia, né, quando são cursos à distância. O outro princípio é a interação, né? Aprendemos, então, na interação com o outro, na discussão que gera a descentração do ponto de vista, e
Claro, na interação com o objeto de conhecimento, mas também na interação com o outro. A aprendizagem, sim, a gente acredita que é individual, mas essa interação é super importante para desequilibrar as certezas e descentrar os pontos de vista. Esse princípio nós adotamos principalmente nos fóruns, né, onde os cursistas têm a oportunidade de discutir assuntos, né, a partir das provocações que a gente coloca, e também em fóruns em que cada usuário pode criar uma discussão de um assunto do seu interesse na docência, e eles podem mediar essa discussão, né, e problematizar. A própria proposta do fórum, as etapas que a gente coloca, que a gente propõe, provocam essa discussão. Nos fóruns que a gente propõe, não basta apenas colocar uma resposta, colocar um posicionamento sem ler os dos outros, né? Então, toda a proposta do fórum, eu tenho que ler o que o colega colocou e fazer uma intervenção, né? Discordar, concordar, questionar, problematizar e assim por diante. O outro princípio é a mediação, né? Então, novamente, a construção de conhecimento é individual, é interna, é do sujeito, mas essa intervenção do professor, dos colegas, vai ser fundamental para desequilibrar, para desestabilizar essas verdades. Então, esse princípio, a mediação e a interação estão muito relacionados, muito próximos, porque é essa interação que vai levar a aprendizagem num patamar superior, né? Vai provocar que o aluno saia desses conhecimentos de senso comum e estabilize mesmo isso, né? No curso, a mediação é realizada nesses espaços de interação, no fórum, mas também nas produções que eles fazem de forma individual ou coletiva, e também no diário, que é o espaço que eles fazem a reflexão sobre as vivências no curso. Outro princípio é a presencialidade docente, né? E que é o acompanhamento que ocorre ao longo do curso, né? Então, a gente acredita que se fazer presente evita a sensação de isolamento frequente na educação à distância e muitas vezes responsável pela evasão. No curso, isso ocorre principalmente através do envio de mensagens semanais, com lembretes sobre as atividades, com dicas extras, com material extra, e também destacando o que vai aparecendo nos diferentes espaços do curso, valorizando essas diferentes contribuições. Então, geralmente, a gente está acompanhando durante a semana, né, as produções, as interações, as mensagens, e vamos construindo um documento para que no final da semana a gente possa dar um retorno, né, para os cursistas sobre o que está acontecendo, porque nem sempre eles conseguem acompanhar os diferentes espaços. Então, a gente chama atenção, sugere que eles olhem determinada atividade, determinada postagem. O outro princípio é a inspiração, que envolve o oferecimento de exemplos concretos, né, material para eles pensar sobre, né, que vão fornecer os subsídios para que os cursistas possam realizar as suas próprias criações, adaptadas, claro, ao seu contexto, à sua realidade, né, à sua área de conhecimento. Nos materiais do curso, a nossa intenção foi mostrar como funciona, né, as ferramentas junto para que serve, né, possibilitando, então, referências e inspirações sobre as possibilidades que as ferramentas se apresentam através de capturas de telas de cursos reais. Então, os nossos... todo o curso, o material de apoio foi pensando nessa questão de inspirar para novas práticas, trazendo exemplos reais, disciplinas reais, casos concretos, para que eles possam pensar a docência e também a utilização da tecnologia. O material de apoio, né, que é um outro princípio, que no caso do curso à distância, em qualquer curso, mas no curso à distância, o material pedagógico tem um papel fundamental, né, para suportar,
especialmente quando os cursistas estão diante de uma dúvida, de um problema, né? Então, o material de apoio não necessariamente ele vai ser o livro-texto, né? Não necessariamente vai ser um manual que todos os cursistas vão ter que ler, mas sim, diante dos problemas, diante das dificuldades, eles vão poder consultar. E as propostas do curso também são provocativas, que fazem eles ter essa necessidade de consultar o material de apoio. No curso, então, o material foi constituído por vídeos tutoriais, desenvolvidos ali pela nossa equipe, os tutoriais em PDF e artigos acadêmicos, né, das mais diversas universidades aqui que trabalham com essa questão da cultura digital e formação de professores. Então, esse trabalho foi a partir dos dados de 4 experiências, 2 turmas de cada curso, realizados em 2018, e teve um que foi em início de 2019. Nós geralmente abrimos 50 vagas pela Escola de Desenvolvimento da URGS, né, para os cursos. Então, né, a gente teve mais ou menos esse número de vagas preenchidos, uns acabam desistindo, e como já está ao longo do curso, a gente acaba não conseguindo chamar outros cursistas. A nossa taxa de aprovação varia entre 70% e 90%, né, dependendo da edição. E nós tivemos cursistas de todas as unidades da universidade, pelo menos um, né, a gente conseguiu fazer esse levantamento. Ao final do curso, nós rodamos uma pesquisa de avaliação, né, para entender as percepções dos cursistas sobre a proposta e para entender como esses princípios estão adequados, estão dando conta da proposta de formação, como eles estão aparecendo nas falas dos sujeitos, né, dos cursistas. Então, eles destacam, né, nos comentários, né, nessa avaliação, a disponibilidade docente, a presença do professor no curso, no ambiente virtual, ao responder os comentários, a didática. Então, nós relacionamos esses comentários, né, nessas categorias, com os princípios da mediação e a presencialidade docente. Outros comentários que nós relacionamos que nós observamos em relação à metodologia, né, eles destacam a variedade de atividades, a proposta de vivências práticas, e eles no papel de aluno, então eles têm a oportunidade de entender como que o aluno se sente, como que até em relação ao excesso ou não, né, de atividades, como que os alunos respondem um questionário, o que eles observam, o que eles veem, né, então essa experiência no papel de aluno, e também o espaço de experimentação, que eles então atuam no papel de professor. Também destacaram a dinâmica da apresentação dos temas e a estrutura do curso, a flexibilidade e a praticidade e autonomia que a modalidade à distância possibilita. Então, nós relacionamos esses comentários ao princípio da aprendizagem ativa. Muitos comentários sobre inspirações, né, sobre possibilidades de uso das ferramentas, inspirações sobre possibilidades pedagógicas, inspirações sobre um novo fazer docente, então, né, diretamente relacionado ao princípio de inspiração. Alguns comentaram sobre a interação entre participantes de diferentes áreas, né, porque como o curso é aberto para todos os servidores da universidade, docentes e técnicos, então nós temos cursos das exatas, das humanas, né, das ciências naturais, então de todas as áreas, né, interagindo e discutindo questões sobre a docência em um mesmo espaço. Então é uma oportunidade ímpar, né, que eles colocam. Também sobre o material de apoio, eles elogiam bastante, né? Falam sobre a qualidade dos materiais, o cuidado com que eles foram construídos, a linguagem,
a clareza, né? Então, relacionado ao princípio do material de apoio. Falam bastante da aplicabilidade imediata dos conteúdos à prática deles. Então, às vezes, eles não só no espaço de experimentação, mas nas suas próprias disciplinas, eles vão experimentando e reconfigurando e readaptando e criando propostas para os alunos, né, durante o curso. Aplicabilidade sobre o Moodle, né, aplicabilidade sobre os conhecimentos pedagógicos, sobre a docência. Então, muitas propostas que a gente faz, objetos, recursos educacionais que utilizamos nos cursos, eles pedem autorização, né, como se precisasse, para utilizar nos seus próprios cursos, né? Então, tudo isso a gente relaciona com o princípio de sentido, né, que o curso está fazendo sentido para esses profissionais. Nesse formulário também nós coletamos algumas questões de aspectos que podem ser melhorados nos cursos, né? Então, eles sugerem o aprofundamento de determinados recursos que são mais complexos, alterações pontuais em algum material, alguns acham muito extenso, outros muito curtos, então tem essas questões aí. A realização de um encontro presencial, porque as primeiras edições eles foram oferecidas totalmente à distância. Apresentação de todas as ferramentas disponíveis no Moodle, né? A gente aborda algumas, as principais, mas então tem essa sugestão de abordar todas. Realizar trabalhos em pares. Mecanismos para prover a maior participação, principalmente nesse fórum onde cada cursista cria um tópico e media a discussão do seu fórum. Então, nem todos os tópicos têm participação. Então, né, as pessoas, às vezes, que não têm discussão no seu tópico, se sente um pouquinho frustrada, né? Então, eles sugerem a gente criar um mecanismo para promover essa maior participação nesse espaço de interação especificamente. Também sugeriram a disponibilização de um curso de exemplo, que eles pudessem entrar e consultar, e a gente, inclusive, tem esse curso que a gente utilizou para a captura das telas dos vídeos, para a elaboração dos tutoriais, mas nós até então não tínhamos disponibilizado para acesso, né, externo. E também eles sugeriram notificações de conclusão ao final de cada módulo, ou do próprio curso, né? Então, muitos enviavam mensagens para concluir todas as atividades e para saber se realmente tinham concluído. Então, dessas sugestões, que mudanças nós realizamos, porque nós já oferecemos outras turmas em 2019 e agora em 2020, no início de 2020 também. Então, a gente incorporou muito mais, né, até em função da reflexão que a gente veio fazendo sobre essa proposta do curso como uma prática reflexiva, então, incentivando mais que eles tragam as questões da sua docência, da sua sala de aula para dentro do curso e a gente discuta realmente esses assuntos, eles experimentem e reflitam sobre. Estamos realizando agora um encontro presencial na segunda semana do curso e a gente tem notado que é bem importante porque temos participantes de diferentes níveis de conhecimento, então alguns professores realmente têm essa necessidade, né, de mostrar como é que funciona o curso, porque até pelas questões que eles, pela devolutiva, nessa avaliação de reação, nós vimos, bom, eles concluíram o curso, mas eles não entenderam, né, como é que, por exemplo, se insere os alunos dentro do espaço, né, então tem algumas questões que são bem básicas, então a gente considerou que esse encontro presencial, às vezes, dá conta desse tipo de questão, de pergunta, de dificuldade. Então, colocamos agora critérios de conclusão nos fóruns, incentivando a interação, né, a partir daquela sugestão, então, principalmente, né, para concluir um determinado fórum, então tem que enviar 2, 3 mensagens. Estamos enviando mensagens em formato de áudio e vídeo gravados dentro do próprio Moodle, que é essa nova versão que a gente está utilizando na Universidade Permite, para mandar esses lembretes semanais, né. Estamos usando técnicas de gamificação com medalhas e notificação de conclusão, também sugestão dos cursistas, ao final, tanto dos módulos,
quanto ao final do curso, né? E as medalhas a partir da conclusão de determinadas atividades ou de atividades extras, né? Então, eles recebem e vão recebendo... A senhora ainda tem 5 minutos. Bem, obrigada. Concluindo, então, né? Nós concluímos que o conjunto de princípios adotados tem se mostrado consistentes, considerando que os cursos estão atendendo aos propósitos, né? Já que os cursistas manifestaram construção de conhecimento sobre a docência, que é o nosso principal objetivo, reflexão sobre a sua prática e intenção de criar propostas mais condizentes com a cultura digital, incorporando as possibilidades que o Moodle oferece. Essas primeiras experiências, essas primeiras edições dos cursos nos permitiram, então, organizar esse conteúdo no formato de um MOOC, né, de um curso online aberto a toda a comunidade interna e externa URGS. Esses 2 cursos, eles estão disponíveis na plataforma Lumina, né, que é lumina.urgs.br, mas no formato de curso aberto. Então, a diferença dos cursos disponíveis na plataforma Lumina é que não há mediação e nem acompanhamento de um tutor. Eles realizam as atividades, todas as atividades que a gente propõe no curso, né? Tem um espaço de experimentação, onde eles podem configurar, eles vão para esse curso com um papel de professor, eles interagem entre os cursistas, né, os mais diferentes cursistas ali, mas não tem um acompanhamento, uma mediação, uma presencialidade docente, né, nesses cursos. Hoje a gente tem mais de 3.000 usuários inscritos entre esses 2 cursos, né, disponíveis na plataforma Lumina. Aqui as referências utilizadas, e muito obrigada.